Vamos lá, nono ano? Continuando então, aula da semana do dia 8 de setembro até o dia 11 de setembro. Essa semana não apareceu, né? Ó, do dia 8 de setembro até o dia 11 de setembro. Essa semana vai ser mais tranquilo. A gente vai voltar lá para o começo do ano sobre a aula que eu dei para vocês nos primeiros dias de aulas. Lá em março, eu comecei a rever com vocês os conjuntos numéricos. Aí eu me lembro que falei para vocês na sala que o primeiro conjunto numérico são os naturais, representado pela letra N. Naturais, que começa pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai até o infinito. Depois a gente tem os inteiros. Os inteiros, ele não tem nem começo nem fim, ele vem lá dos negativos. Então, por exemplo, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e vai crescendo até o infinito. Os naturais, eu posso dizer que existe um começo, ele começa do zero, mas ele não tem fim, é infinito. Os racionais são, e eu não escrevi, né, aqui, inteiros. Os racionais, que são representados pelo Q, eles são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Então, eu posso dizer que 1 sobre 2 é um número racional. Eu posso dizer que os números decimais, por exemplo, como 2,5 também. Lembra que eu ensinei vocês por que o 2,5 é racional? Porque eu posso escrever na forma de fração. Como que eu escrevo? Eu escrevo o número 25 sem a vírgula. E como ele é um número decimal e tem uma casa após a vírgula, ele está sobre 10. Pega aí a sua calculadora. Eu até peguei o celular do meu marido, gente, emprestado, ó. Fração é divisão. Se a gente fizer 25 dividido por 10, vamos ver se eu vou conseguir usar aqui. Vocês vão conseguir ver bem. Aqui, ó. Vai dar um pouco de... Se eu digitar 25, fração é divisão, né? Dividido por 10, eu vou obter o resultado 2,5, tá vendo? Da mesma forma que eu fiz ali. Então, o que é um número racional? São números que podem ser escritos na forma de fração, tá? Por exemplo, vamos escrever então um número diferente. O 10. O 10, ele também é um número racional. Como que eu posso escrever o 10 na forma de fração? De várias formas. Nossa, toda vez ele vai ficar mudando. Uma outra maneira de eu escrever o 10, eu poderia escrever assim, 20 dividido por 2, dá 10, tá vendo? Então, eu poderia escrever esse número 20, esse número 10 na forma de fração, que seria 20 sobre 2, tá vendo? Então, é um outro exemplo. Então, são números racionais. Exemplos. Então, números racionais podem ser inteiros, negativos, frações e decimais. Então, ele é o conjunto mais completo até agora. Depois vem o I, que são os irracionais. Que são aquelas dízimas infinitas e não periódicas. Tá, pessoal? Cuidado. Que isso? Que número é esse, professor? Por exemplo, o pi. Lembra? A gente não estava trabalhando volume? Vou pegar aqui a calculadora e vou mostrar para vocês o número pi aqui na minha calculadora. Aqui, ó. Vou apagar. Ó, olhando aqui, ó o pi aqui, tá vendo? Eu clico pi, aí eu digito igual. Olha como é esse número. A gente não usa apenas o 3,14? Então, porque não tem como trabalhar com todo esse número. Ele é um número infinito e não periódico. Por que é não periódico? Não é para você apagar. Volta. Ai, gente, a professora vai digitar de novo, né? Porque daí, ó, pi igual
3,14, 15, 92, 65, 35. Não repete, não tem repetição de número, não é 14, 14, 14, 14. Eu vou digitar um aqui que para mostrar para vocês. Por exemplo, 1 dividido por 3, ó, tá vendo? 0,333333. Isso é repetir o período. Eu tenho uma repetição de números. Isso aqui pode ser racional, não tem problema. Agora, o pi, que eu tenho esse resultado infinito, que não tem repetição de período, não é 14, 14, é 14, 15, 92, é um número indefinido, não tem fim, então ele é irracional. Outros exemplos, raiz de 2 é igual, ó, 1,4142, 13, é um número irracional. Outro exemplo que eu posso usar para você, vou digitar raiz de 9. Beleza? É 3, é natural, é inteiro e é racional. Agora, vamos digitar aqui raiz de 15, por exemplo. Irracional. Tá vendo? Então, vocês vão poder, nos exercícios, usar a calculadora, tá? Para fazer essa verificação. No vestibular e no Enem, não pode, né? Mas vocês vão decorar de tanto a gente falar, tá bom? Então, o que eu quis dizer? Que o pi, deixa eu digitar ele aqui de novo, porque eu nunca aceito ele inteiro, tanto eu sei 3,14. Não, deixa eu pegar minha caneta laranja, que eu tava com outra. Então, ele vale, ó, 3,14, 15, 92 e assim vai. Ele é um número infinito. E os reais? Os reais são todos os números. Todos os conjuntos unidos. Todos os números são reais, tá bom? Lá no último ano da escola vocês vão aprender os irracionais, mas vai demorar muito. Então, o mais simples, os naturais. Depois, os inteiros. Depois, os racionais. Depois, a parte isolada, a gente tem o irracional. Se vocês lembram que eu fiz um desenho na sala até para vocês, eu disse assim, a gente tem um conjunto dos números naturais. Tem gente que vai ter no caderno esse desenho. Aí eu falei que os inteiros era maior. Depois eu disse que os racionais era maior ainda. Vamos ver quem vai ter esse desenho no caderno. Aí eu disse que os irracionais, ele era à parte, ele era isolado. Tá vendo? E eu também falei que os reais são todos eles unidos. Quem voltar lá no começo do caderno, quem ainda tiver, vai ter esse desenho no caderno. Então, eu tenho dízimas. As dízimas que tem período, como essa que eu acabei de falar para vocês, que era o 0,3333, que na realidade era o 1/3, esse aqui é racional. Agora, se eu tiver um número como o raiz de 7, que vai ser um número que não tem... Vamos voltar aqui para minha calculadora, vamos ver quanto que vale. Vamos ver aqui, ó, raiz de 7, 2,645751. Olha que número grande. 2,645751. Esse é irracional. Beleza? Conseguiram captar bem? Então, se eu tiver repetição de período, eu consigo sim escrever na forma de fração, é racional. Se for esses números que geralmente são as raízes, que não podem ser calculadas, são irracionais. Todos são reais, beleza? Vamos para o próximo vídeo então. Façam as anotações aí no caderno, volta o vídeo e anote, tá bom? Beijos!